As Leis do Triunfo e do Sucesso de Napoleão Hill, o manuscrito original. Lição 8. Autocontrole. Uma coisa eu posso garantir a todos vocês: se tem uma coisa que essa lição não traz, é o óbvio. Acompanhem comigo toda essa lição e ao final vocês vão concordar. Começa Napoleão Hill dizendo que algo que deveria ser óbvio para todos nós estudantes da lei da atração: tudo é atraído por você. Se você vive na riqueza, é porque ela foi atraída por você. Assim como se você vive em meio à pobreza, da mesma forma você também a atraiu. E este é um fato que, por tantas vezes já haver sido estudado aqui no canal, não haverá necessidade de voltarmos a ele. Mas existe algo que é necessário que seja reforçado: o fato de que tem algo que precisa ser trabalhado, fortalecido, se é que você deseja mudar a sua situação de escassez para a prosperidade. E essa única coisa chama-se autocontrole, onde ele afirma que você deve direcionar o seu entusiasmo para os seus objetivos construtivos e não para os destrutivos. Nesse ponto eu acho muito interessante narrar para vocês a história verídica que ocorreu com um dos meus 3 mentores, onde ele narra o seguinte: numa determinada época na vida dele, onde ele havia conseguido conquistar um carro, ele conta que guardava dentro de si um medo quase que incompreensível por acidentes de caminhão. E ele tinha muito fixo na mente dele que ele devia se acuidar com relação a esse tipo de acidente. Isso é claro, isso é óbvio. Porém, o problema está no fato de, se você concentra-se em acidentes de caminhão, para um pouquinho e pensa, o que é que você vai atrair? E foi exatamente isso que aconteceu com ele. E ele afirma que chegou um determinado momento que todas as vezes que ele precisava sair, ele rezava, se benzia e pedia a Deus para afastar dele qualquer caminhão. E não sem assombro, o que foi que aconteceu? Exatamente o que alguns de vocês já estão pensando. De fato, ele bateu de frente num caminhão. E esse acidente, para que vocês possam ter ideia, foi justamente ele que despertou esse meu mentor e fez com que ele sofresse uma mudança absurda na vida dele, que fez com que hoje ele se tornasse um milionário, para que vocês possam ter ideia. Digamos assim, foi a forma como Deus encontrou para trazê-lo à verdadeira realidade. Se vocês observarem, esse acidente que eu acabei de relatar, ele só ocorreu porque faltou, na época, a esse meu mentor, aquilo que Napoleão Hill trata justamente nessa lição, o autocontrole. Então eu vou voltar à afirmação do início: tudo é atraído por você, seja riqueza, seja pobreza, seja a sua saúde, seja a sua doença. Mais à frente na lição, Napoleão Hill, ele relata um caso muito curioso, onde ele conta que numa determinada loja de departamentos, ele observou um local especificamente dedicado a reclamações. E nesse local via-se muitas pessoas, na maioria mulheres, numa fila, todas para reclamar. E ele observou que nesse setor tinha uma moça muito tranquila, apesar das reclamantes que estavam na fila estarem muito exaltadas, gritando, gesticulando. E o que chamou a atenção dele foi o fato de que a moça permanecia tranquila, calma, impassiva. E ele observou ao lado desta uma outra moça que parecia ser a sua ajudante, que ia anotando as reclamações. Uma outra coisa interessante que ele observou é que cada reclamação que a moça, que tinha um semblante tranquilo, cada reclamação que ela recebia,
ela respondia com um sorriso. Então, ele procurou o gerente da loja e foi para descobrir o segredo daquele processo. O que é que acontecia que aquela moça, mesmo sob tantas reclamações, permanecia tão tranquila, sorridente e cortês? E o interessante é a resposta que o gerente deu para ele. É simplesmente porque a moça é surda como uma porta. Pode parecer estranho, mas aí está o segredo para que o seu estado emocional ele nunca se altere. Se você tem a intenção de alcançar os seus objetivos, os seus propósitos. E ele disse que o gerente ainda arrematou. Ela, a moça surda, foi a pessoa que mais se adaptou e melhor se adequou ao serviço. E Napoleão Hill, voltando a observar, ele percebeu o seguinte, que a atitude dessa moça fazia com que todas as pessoas, ao terminarem o atendimento, saíssem mais calmas. Lembre que numa lição anterior, nós já nos referimos ao seguinte, que a nossa mente não é capaz de manter duas emoções ao mesmo tempo de matriz contrárias. Ou seja, ninguém consegue ao mesmo tempo sentir-se triste e alegre ao mesmo tempo, sentir-se feliz e raivoso ao mesmo tempo. Portanto, como todos nós já sabemos, a atitude mental positiva, segundo ensinado por Andrew Carnegie, para que ela possa gerar uma energia de poder tal, capaz de movimentar a lei da atração, a fim de manifestar as riquezas que você deseja, ela deve estar conectada, ela deve ser movimentada a partir de uma emoção de matriz positiva. Daí a importância dessa 8ª lição do autocontrole. Ao final dessa lição, Napoleão Hill recomenda que você faça a leitura de um texto. Tendo ouvido tudo isso que você ouviu nessa lição, meditado bastante, de igual maneira você deve fazer a leitura desse texto. Só que Napoleão Hill, ele recomenda mais que isso. Ele recomenda que daqui a 6 meses ou mesmo um ano você releia esse texto e você vai observar que vai conseguir extrair muito mais dele do que da primeira vez que você leu. Pois, segundo ele, o tempo dá à evolução uma chance de expandir sua mente para que ela consiga ver e entender mais. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar esse texto que Napoleão Hill recomendou lá no nosso canal do Apoia-se do Telegram, pronto para você fazer o download, lê-lo, meditar e analisá-lo. E para encerrar, seguindo as recomendações de nosso saudoso mestre Bob Proctor, ouça essa 8ª lição de novo, de novo e de novo. Saúde, prosperidade e muito sucesso a todos. Narração por Eu Sou.